Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos, eu sou a professora Lígia Pereira Blanco e eu estou aqui para compartilhar com vocês experiências sobre parametrização. E para falar sobre parametrização, eu preciso primeiro fazer uma contextualização. Porque a parametrização ela é parte de um processo, tanto da exportação quanto da importação. Então, vocês vão ver que pela minha linha de raciocínio, para ficar mais simples para vocês, eu fiz uma apresentação e eu vou falar do regulamento aduaneiro e de algumas etapas que antecedem a parametrização. Por quê? A parametrização, como eu falei que ela é parte de um processo, de uma importação ou de uma exportação, quando eu digo que ela é parte de um processo, tem documentos, tem toda uma jornada que essa mercadoria tem que passar antes de ser parametrizada a carga. Ou isso na exportação, ou na importação, antes dela então ser liberada para o cliente. E parametrizar nada mais é que selecionar essas cargas eu sempre brinco que parece um semáforo, sabe, de cores. Então, na importação, nós temos aí o canal verde, vermelho, amarelo, laranja e o cinza. Na exportação, nós temos o verde, amarelo, laranja e o vermelho. Então, é como se fosse uma inspeção. E esse processo é aleatório, ok? Então, o que eu vou tratar nesta aula de hoje? Eu vou tratar sobre parametrização das importações e das exportações. E qual vai ser a nossa lógica? Eu farei uma apresentação para vocês com uma sequência, para vocês entenderem por que é necessária a parametrização e como é que ela funciona, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar então melhor, né? Vocês estão vendo aí, a minha disciplina é logística internacional e a logística internacional, ela é parte de um processo que é da importação e exportação. Se não houver uma venda, isto é, uma exportação, ou uma compra internacional, que é uma importação, não vai haver a logística, né? Não existe a necessidade. E também o outro ponto, que se não adianta eu vender, eu falo muito sobre isso, quem acompanha as aulas ao vivo vai se lembrar. Falo muito sobre isso, né? De que não adianta também eu fazer uma ótima negociação, uma ótima venda e depois não entregar o produto. Ou fazer uma excelente compra e não receber. Então, a logística, ela é fundamental para este processo, para que tudo tenha começo, meio e fim e com sucesso. E vamos lá, então. Aqui, pessoal, eu preparei uma apresentação, como eu falei para vocês, e eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que ele fala o seguinte: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Porque eu acredito muito na nossa plantação, né? Que tudo que eu planto, eu vou colher. E para eu plantar, eu tenho que semear. E aí eu já quero fazer uma reflexão com vocês. Em que terreno vocês têm semeado? Porque para eu colher, eu vou ter que plantar. Eu tenho que plantar a minha semente em terreno fértil. Então, o que isso quer dizer? Busque cada vez mais conhecimento e nos locais certos, com as pessoas certas. Nunca deixem de buscar conhecimento, nunca deixem de plantar, porque senão, infelizmente, você não vai ter o futuro aí que você gostaria. Certo, pessoal? Então vamos lá. Então, como eu comentei, a parametrização ela é parte de um processo. De qual processo? De uma importação, que é uma compra, ou de uma exportação, que é uma venda. E aqui é uma coisa que vocês não gostam muito, mas que eu acho importante tratar.
são algumas instruções normativas. Por quê? Eu gosto de sempre mostrar da onde que eu tiro as coisas. É fundamental que vocês saibam que existe um regulamento aduaneiro no Brasil, que eu até falo que é a nossa Bíblia aí, né, no profissional de comércio exterior. Existe as instruções normativas da Receita Federal Brasileira. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês saberem da onde que eu estou tirando essas normativas. Da onde é que saiu a parametrização? Da onde saiu que existem os canais? É daqui. Tá? Então, eu trouxe ali, ó, tem a COANA número 12, de 5 de novembro de 2018. O que ela estabelece, essa instrução? Prazos, condições e procedimentos a serem observados pelos intervenientes na prestação de informações no modelo de controle de carga e trânsito no portal Siscomex. Depois nós temos a 1799, aí de março de 2018, que disciplina sobre a aplicação do regime aduaneiro especial. Pois bem, eu trouxe várias instruções normativas, tá? Para vocês saberem da onde é que nós tiramos as coisas. Porque tem que ter fundamento, né? As informações que nós estamos compartilhando. Aqui nós vamos tratar, né, da parametrização, é aquela ali, ó, que disciplina o despacho aduaneiro de importação e também o de exportação. Então, aqui eu trouxe com um único objetivo, que vocês soubessem da onde eu estou me fundamentando para trazer essa informação para vocês. Existem várias, pessoal. Várias. Inclusive, a do despacho aduaneiro de exportação é a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, número 28, de 27 de abril de 1994. Então, é importante. Professora, você pode estar me perguntando, eu vou usar todas essas instruções normativas para a parametrização? Não. Qual que nós vamos usar para a parte que fala da parametrização? Essa que disciplina sobre o despacho aduaneiro de exportação e aquela anterior que eu coloquei aqui, ó, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. As demais eu trouxe para vocês saberem que cada instrução normativa disciplina sobre alguma coisa. Então, pode ser que você esteja assistindo essa aula e nesse momento não, porque não, as atualizações que houveram já trouxe para vocês, mas pode ser que no futuro tenham feito uma alteração. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no site da Secretaria da Receita Federal e vai buscar a instrução normativa, porque se você buscar a instrução normativa número 28, de 27 de abril de 94, ele vai colocar lá que ela foi alterada, que ela foi atualizada e vai falar qual é a atualização. Mas é importante não que vocês saibam, porque as nossas legislações, elas alteram de forma muito rápida. Se bem que essa nem tanto, né? Mas é importante, então, que vocês saibam como é que está o processo, de onde que eu tirei. A última modificação aqui nas instruções normativas foi 25 de maio de 2020. Até coloquei para vocês saberem, né, como que é aí, quando é que foi a última alteração. Pessoal, profissional da área internacional, seja da logística internacional, seja da parte de importação e exportação, que eu digo no caso de negociação, trader ou despachante aduaneiro, nós temos que estar sempre muito atualizados. E aí é fundamental saber onde estão as instruções normativas, quem que determina e que local elas estão. Ok? Então, só foi aqui uma introdução para nós sabermos, então, de onde é que surgem as coisas, né? Um outro ponto importante é que o decreto 6759, ele regulamenta a administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, porque a parametrização nada mais é que um controle de fiscalização, ok? E também o controle e a tributação das operações de comércio exterior. O outro ponto, nós temos um manual do despacho aduaneiro, que foi elaborado pela Receita Federal do Brasil, e ele permite que você consulte roteiros de procedimentos para as diversas etapas do despacho aduaneiro. Também você pode pesquisar a legislação aplicável por assunto-chave, ou ainda verificar a sequência de comandos utilizados no Siscomex. Professor, o que é Siscomex? Pessoal, o Siscomex é o sistema informatizado da Receita Federal. Okay? É no Siscomex que todas as empresas têm que declarar sua importação, se ela estiver importando, ou registrar sua exportação, se ela estiver exportando. Isso é obrigatório. Toda empresa, quando for exportar, ela
tem obrigatoriamente que estar autorizada nesse processo. Certo, pessoal? Não tem como você realizar uma importação ou uma exportação de forma legal sem você estar, eu até minimizei minha tela aqui, sem você estar autorizado. Isso é um procedimento obrigatório, porque faz parte da nossa legislação. Então, primeiro ponto, para passar pela parametrização, você tem que fazer uma importação, uma exportação legal, obviamente. Para isso, a empresa tem que estar habilitada. Essa habilitação chama-se radar. E essa habilitação é para você ter acesso, você empresa, ao Siscomex, que é o Sistema Informatizado de Comércio Exterior Brasileiro, certo? Então é só porque no comércio exterior, meus amados, nós temos muitos termos. E aí, na nossa aula, infelizmente, né, nas aulas ao vivo, nas lives, a gente não consegue passar por tudo, porque é muito rápido. Então, nessa aula extra, eu estou tendo a oportunidade de pegar um ponto que é muito importante, que é fundamental no processo de importação e exportação. Até porque, se não for parametrizada a carga, vocês como operadores logísticos da área internacional, não vão conseguir fazer o carregamento, porque este é um processo que antecede o carregamento, certo? Seja na compra ou na venda, e esse processo é antes do processo do embarque, então é fundamental que vocês saibam da onde nós estamos tirando as informações. Então vamos lá. Mas, professora, você disse que a parametrização, ela é parte de um processo. Exato. Ela é parte do processo de despacho aduaneiro. E depois, né, do processo final, que é o desembaraço aduaneiro, que nós vamos chegar lá no finalzinho da nossa aula. Mas vamos lá. O que é esse tal de despacho de importação? Amados, é o seguinte: é o procedimento mediante o qual é verificado a exatidão de dados. Exatidão de dados tipo, professora? Quando você faz uma importação, nós vamos ter lá os documentos e a carga física quando ela chega, certo? O que é esse despacho? É um procedimento que vai verificar se o que você que você declarou nos documentos da importação realmente é o que veio. Então, isso é o despacho de importação, ok? Toda mercadoria procedente do exterior, isto é, que vem para o Brasil, que entra no Brasil, importada, seja a título definitivo ou não, ela está sujeita ou não ao pagamento de imposto de importação, porque tem mercadorias que são isentas, ela deverá ser submetida ao despacho de importação. É obrigatório isso, que vai ser realizado com base na declaração que foi apresentada à unidade aduaneira. Essa declaração chama-se do INPE, que é um documento único de importação. Eu separei, vocês estão percebendo que eu separei entre importação e exportação, ok? Porque a parametrização, ela é feita tanto na Expo quanto na Impo. Só que eu resolvi separar os dois processos porque são distintos. E aí facilita o aprendizado, ok? Mas, relembrando, a parametrização, ela ocorre tanto no despacho de importação quanto no despacho de exportação. Só que são momentos diferentes, por isso que eu trouxe aqui separado. Pois bem, quais são as etapas de um despacho aduaneiro de importação? Então, vamos pegar um exemplo aqui de mercadoria importada pelo modal marítimo. Então, a carga chegou, eu vou pegar como exemplo aqui do Paraná o Porto de Paranaguá, que é um porto, inclusive, que eu uso muito. Então, o navio chegou no Porto de Paranaguá, foi feito, então, atracou, óbvio, né? Foi autorizado, então, o descarregamento. A nossa carga, então, ela está no porto. Então, assim, o Porto de Paranaguá, que é o meu exemplo, ele vai recepcionar essa carga. Quando faço a recepção, é só neste momento que o Porto falou: olha, Lígia, a sua carga já está aqui, ela já pode ser, então, registrada. Certo? Então, recepciona a carga, está dentro do porto. Aí eu posso declarar a minha do INPE, que é DI ou do INPE. Nós já estamos na do INPE, ok? Que é documento único de importação, e a DI é declaração de importação. Quando eu faço o registro, é nesse momento que é debitado os impostos que eu vou pagar sobre essa importação. Então, declarei a do INPE, automaticamente debitado na minha conta, na conta da empresa, né, os impostos. A partir deste momento é que é feito, então, a parametrização. O que é isso? Declarei do INPE,
Paguei os impostos, então é feito, então passa pelos canais. Se essa carga deu canal verde, ninguém vai conferir nada, nem documento, nem a carga. Então essa carga daí já pode ir para o final ali do desembaraço aduaneiro. Ok? O que que é isso? A carga já vai estar liberada, você vai emitir nota fiscal, ela vai embora. Se dá um canal vermelho, né, que são, depois eu vou falar bem detalhadinho isso, vai ter que conferir carga e documento. Se dá um canal amarelo laranja, que é a mesma coisa, vai ter que conferir só os documentos. Se dá um canal cinza, confere tudo, inclusive a origem, o fornecedor lá na origem, tá? Mas eu vou falar depois melhor detalhado disso. E aí depois, então, passa pelos canais, faz a conferência, se for o caso, né? Se for canal verde, não confere nada, mas se não, faz a conferência e aí passa para o último processo, que é o desembaraço aduaneiro, que é a liberação. Emite a nota e sai do porto. Então, essas são as etapas do despacho aduaneiro de importação. Agora, eu vou passar para vocês o que é o despacho aduaneiro de exportação. Exportação, então, é a venda, a saída da mercadoria. Pois bem, o despacho aduaneiro de exportação, ele é o procedimento no qual é analisada a exatidão dos documentos que foi declarado pelo exportador em relação à mercadoria. Nada mais é que uma conferência, tá? Claro, os documentos que você vai estar aí entregando apresentando para a Receita Federal de acordo com a legislação específica. Toda mercadoria que é destinada ao exterior, além das reexportadas, elas estão sujeitas ao despacho aduaneiro de exportação. Ele é obrigatório e também é feito através do Siscomex, certo? Pois bem, aqui eu trouxe as etapas também. Por quê? Do mesmo processo na entrada, vai ter, só que agora a exportação é a saída. Então, o que acontece? Vou pegar o mesmo exemplo do Porto de Paranaguá. Só que agora, em vez de estar o navio chegando, o navio vai sair. Só que para o navio sair, minha carga tem que estar lá dentro, certo? Porque é uma exportação. Opa, desculpa, até derrubei aqui. O que acontece? Essa carga tem que estar no porto. Então, o que eu faço? Eu estou aqui em Maringá, no Paraná, onde está a sede da Unicesumar. Eu fabrico minha mercadoria, emito nota fiscal de exportação, ok? É a mesma, só que os códigos diferentes. E também é feita em reais, na taxa do dólar do dia. E eu mando a carga para o porto. Quando chega no porto, Porto de Paranaguá, que é o nosso exemplo, ele vai recepcionar a carga. Recepcionou a carga, conferiu lá a nota fiscal, com a nota fiscal vai registrar DUI, que é o documento único de exportação. Depois que eu registro, aí vai passar pelos canais. E aí, atenção, pessoal, na exportação nós temos canal verde, amarelo, laranja e vermelho, não tem cinza, ok? E aí também é feita a conferência, se der verde não confere nada, ok? E aí, se deu verde, não confere nada, já vai direto ali para o final do desembaraço aduaneiro, que é a emissão do comprovante de exportação, e a mercadoria, então, segue para dentro do navio. Agora, se der canal vermelho ou canal amarelo ou laranja, que é a mesma coisa, amarelo e laranja é a mesma coisa, aí vai ter que conferir. Se for canal laranja ou amarelo, vai ter que conferir documentos. Se for canal vermelho, vai ter que conferir, então, documento e carga. Depois disso, então, né, passa pela... Por que eles falam distribuição? Porque quando dá o canal, para fazer essa conferência que eu falei, se for amarelo ou se for vermelho, conferência documental e física, perdão, amarelo, conferência documental, vermelho, conferência documental e física, tem que ser distribuído para o fiscal, por isso que ele fala ali de distribuição. Aí passa para o fiscal, né, isso só no canal amarelo ou vermelho, o fiscal confere, depois, então, vai para o final do desembaraço, emite o comprovante de exportação e a mercadoria, então, é entregue ao armador, né, que é o dono do navio, para ela seguir viagem. Vocês perceberam que são parecidos, mas são processos diferentes? Pois bem. Então, eu já falei para vocês, por que eu fui falando então de legislação, fui falando então de despacho? Por quê? Porque a parametrização ela é parte do despacho. E ela é obrigatória. Nenhuma carga legal que sai ou entra no Brasil não vai passar pela parametrização. Ela é obrigatória, ela tem que passar. Só que a parametrização é parte do despacho. Ok? Na verdade, do desembaraço aduaneiro. Né? Olha lá, como é que funciona a parametrização? A seleção parametrizada é a função que estabelece níveis diferenciados de conferência aduaneira. Lembra que eu falei níveis diferenciados? Por quê? Porque eu tenho vários canais, sendo ela utilizada tanto na importação quanto na exportação. Então, eu mostrei para vocês ali no exemplo anterior, um exemplo de IMPO e um exemplo de EXPO.
Uma das etapas do desembaraço aduaneiro é a famosa parametrização, ok? Porque nós temos despacho e desembaraço, são coisas diferentes, certo? Então, o despacho, eu coloquei as etapas ali do processo, certo? E tudo é o desembaraço. O processo completo chama-se desembaraço, só que ele é dividido, né, em despacho, tanto de IMPO quanto de EXPO. Então, uma das etapas do desembaraço aduaneiro é a famosa parametrização. Assim sendo, abaixo eu vou detalhar todos os canais para vocês, da do INPE e da DI, ok? Então vamos lá, ó. Então eu estou falando aqui para vocês sobre os canais, tá? Lembra que eu falei? Vou falar de novo porque é importante, agora bem detalhado. Então, para exemplificar, são canais de parametrização da importação, ok? Porque são diferentes, ok? O canal verde é pelo qual o sistema vai registrar o desembaraço automático da mercadoria. Automático porque ninguém vai conferir nada. Dispensados o exame documental e a verificação física da mercadoria. A DI, ou a do INPE selecionada para o canal verde, no Siscomex, lembra do Siscomex? Poderá ser objeto de conferência física ou documental, quando forem identificadas. Então, assim, professora, mas você falou que ninguém confere nada. Normalmente não, mas se o fiscal quiser, ele pode fazer isso. Eu já tive um caso, agora, na verdade, vários casos, que deram, a gente falava que era canal melancia. Por que isso? Porque dava canal verde, e depois, no final, porque assim, existem horários para parametrizar, tá? Então, nesse caso, primeiro, quando vai dar verde, normalmente ele parametriza em conferência fiscal, esqueci o nome exatamente como aparece. Daqui a pouco eu lembro, tá? E aí no final ele coloca verde, ele cai para o verde. Nesse caso, análise fiscal, lembrei. Então, primeiro, quando 1h da tarde, porque tem os horários, 1h da tarde, ele parametrizou, né, todo o canal verde, mas não é verde. Antes de dar verde, ele aparece assim no Siscomex, em análise fiscal. Daí, nesse exemplo que eu tô dando, então 1h deu análise fiscal. Quando foi 5 da tarde, a gente achou que ia dar verde, eu poderia tirar a carga do porto. Sabe o que aconteceu? O fiscal jogou pro vermelho. Então, a gente chama de canal melancia. Mas isso é na prática, tá? Não existe na teoria aí falar que o canal melancia, tá? Mas estou dizendo para vocês na minha prática que acontece. Depois nós temos o canal amarelo. O canal amarelo é aquele que deve ser realizado o exame documental. E não sendo constatada nenhuma irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensa a verificação física. Então, canal amarelo, só conferência documental. Portanto, na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI ou da do INPE, que exige verificação física para sua perfeita identificação com vistas a confirmar a correção da classificação fiscal ou da origem, a Receita Federal Brasileira pode condicionar a conclusão do exame documental à verificação física da mercadoria. Resumindo, canal amarelo, conferência documental. O fiscal tem poder, se ele quiser, jogar para o vermelho, isto é, conferir carga e documento. Eu gosto de falar todos os detalhes porque pode acontecer, né? E o canal vermelho é aquele que a merca somente é desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação física. Então, o canal vermelho confere carga e documento. E o canal cinza é aquele que deve ser realizado o exame documental, a verificação física e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro para verificar indícios de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado na mercadoria. Então, quando dá canal cinza, eu falo misericórdia, né? Então, eu tenho alguma suspeita de fraude, ou talvez o NCM. Então, assim, professora, você já teve canal cinza? Já. Né? Foi terrível. Mas desembaraçou tudo, mas demorou quase que 6 meses para carga, porque, imagina, conferir documento, conferir a mercadoria, aí aplicar o procedimento especial, eles têm 180 dias para ver isso. E aí depois ver tudo que indiciou se realmente foi fraude. Depois descobriu que não era, né? Mas demora bastante. Ninguém quer canal cinza, viu, gente? E aqui uma informação nova para vocês, que assim, nessa nova do INPE, que é a Declaração Única de Importação, migrou, na verdade, de DI para do INPE, os canais de parametrização vão permanecer os mesmos, mas com algumas melhorias. Por que eu estou falando isso? Porque lembra que a legislação muda? Tá. Sobretudo no que diz respeito à transparência de informações. Então, com a do INPE, o canal consolidado será o canal de parametrização principal.
Logo, a cor será sempre o resultado da combinação dos canais da Receita Federal mais os canais de inspeção MAPA ou Anvisa, porque tem mercadorias que tem que ser autorizado pelo Ministério da Agricultura ou da Agência da Vigilância a Anvisa, né? Que é a Agência Nacional aí da Vigilância, certo? Bom, agora eu trouxe para vocês os canais de parametrização na exportação. Eu falei da INPA, agora eu vou falar da EXPO. Vocês vão perceber que há 3 canais de conferência para DUI. Lá no da importação, existia 4, porque era o verde, amarelo, laranja, que é um só, vermelho e cinza. Na exportação, não, é verde, amarelo, laranja e vermelho, ok? O que é o canal verde? É a mesma coisa lá do anterior, ok? O sistema vai proceder ao desembaraço automático, não sendo obrigatório a conferência aduaneira, ninguém confere nada. Professor, o fiscal pode fazer igual na importação de jogar? Pode, mas é raro acontecer, nunca aconteceu comigo. Canal amarelo ou laranja é um procedimento obrigatório que vai olhar os documentos efetuados na fiscalização. Então, o fiscal vai conferir, então, os documentos. E o canal vermelho é um procedimento também obrigatório, mas ele vai conferir documento e a mercadoria física. Relembrando, não existe canal cinza na exportação. Ok, pessoal? Então, o que nós vimos até agora, pessoal? Nós vimos legislações, vimos despacho aduaneiro de importação, despacho aduaneiro de exportação, vimos sobre o desembaraço aduaneiro e vimos sobre parametrização, que a parametrização é parte do processo. Então, parametrizar nada mais é que canais de conferência, sendo que na importação existem 4 canais e na exportação existem 3 canais, ok? Eu sempre falo que é igual o semáforo, né? Certo, pessoal? Então, para a gente finalizar aqui a nossa aula, o desembaraço aduaneiro, ele é o último ato do procedimento de despacho. Então, eu falei sobre o despacho, falei sobre o desembaraço. Então, o desembaraço é o último ato do procedimento do despacho. Ele é o responsável por conferir se tudo está certo, inclusive o despacho. Este, por sua vez, é feito por um despachante aduaneiro. Pessoal, este profissional, ele é fundamental no processo. Professora, esse profissional é uma empresa ou pode ser pessoa física? Pode ser pessoa física, tá? Porque é pelo CPF da pessoa. Inclusive, vocês, se tiverem interesse, podem solicitar para ser um despachante aduaneiro. Mas, claro, tem uma prova, tem todo um processo para isso. Mas existe um profissional específico, especialista para tratar de despacho e desembaraço aduaneiro. Esse é o profissional, ele é responsável por todo o trâmite burocrático de conferência dos documentos e mercadorias, inclusive da parte documental. Pessoal, quero muito agradecer o tempo de vocês aí em assistirem a minha aula. Eu sou a professora Lígia Pereira Blanco, sou professora da área de logística internacional, sou formada na área de comércio exterior, tenho pós em direito internacional e também tenho uma trading company, que é uma importadora e exportadora. Por isso que eu tenho essa prática para falar para vocês de um assunto tão importante e necessário, que é aí a parametrização, que é parte do processo de despacho e desembaraço aduaneiro. Eu vou deixar aqui para vocês o meu arroba, né, tanto no Instagram, arroba Lígia P. Blanco, e também no LinkedIn, Lígia Pereira Blanco. Eu desejo muito sucesso para vocês e qualquer dúvida, os professores mediadores e eu, nós estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.